Eu não sabia que estava grávida e muito menos quem era o pai. A vida tem uma forma irônica de preencher os nossos vazios. Às vezes, ela nos dá um futuro que não pedimos, fruto de um passado que fomos forçadas a esquecer. Eu olhava para o bastão de plástico sobre a pia de mármore do meu banheiro, como se ele fosse um artefato alienígena. 2 listras vermelhas, nítidas e cruéis, pulsavam sob a luz fria do fluorescente. Eu não sentia enjoos, não sentia cansaço. Eu sentia apenas um abismo se abrindo sob os meus pés. A última coisa de que me lembrava era da festa de inauguração da galeria do meu ex-namorado, o Victor, há 2 meses. O champanhe estava gelado. A música era um sussurro elegante, e depois da 3ª taça, o mundo tornou-se uma sequência de flashes desconexos. Um riso no jardim, o cheiro de fumo de corda, o toque de uma mão áspera no meu pulso e o silêncio pesado de um carro em movimento. Eu não sabia que estava grávida até aquele desmaio súbito no meio de uma reunião de pauta. E agora, o pânico real não era a maternidade, mas a ausência absoluta de um rosto para o pai. Victor e eu tínhamos terminado meses antes, mas tivemos uma recaída naquela noite? Ou teria sido o fotógrafo misterioso que não parava de me observar? Ou pior, alguém que se aproveitou do meu apagão induzido? O momento da virada forte aconteceu quando eu abri a minha bolsa para procurar o celular e encontrei um cartão de visitas que eu não lembrava de ter aceitado. No verso, escrito com uma caligrafia apressada e quase infantil, estava a frase: "O que aconteceu na suíte 402 não foi um erro, foi um contrato. Prepare-se para a cobrança." O meu estômago despencou. O nome no cartão era de uma clínica de fertilidade de renome, mas eu nunca tinha pisado lá. Ou assim eu pensava. Ao pesquisar o histórico de localização do meu celular naquela noite fatídica, percebi que o aparelho ficou estacionado por 3 horas em um endereço que não era a galeria, nem a minha casa. Era um galpão industrial na zona portuária, registrado em nome de uma holding que pertencia ao meu próprio chefe, o Dr. Maurício. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando o meu interfone tocou. Não era o delivery, nem o porteiro. Era uma entrega por motoboy. Uma caixa de veludo negro contendo um sapatinho de bebê feito de prata e um bilhete impresso. O herdeiro da linhagem finalmente foi plantado. Não tente interromper o processo, ou o segredo da sua família será a primeira coisa que ele ouvirá ao nascer. A parte 1 termina comigo percebendo que a minha gravidez não foi um acidente de uma noite de bebedeira, mas uma operação cirúrgica de extração e implante. Eu não era apenas uma mulher grávida. Eu era o receptáculo de um plano sucessório que envolvia pessoas que eu achava que conhecia, mas que me viam apenas como solo fértil para uma ambição sombria. O pai poderia ser qualquer um deles, ou todos eles em um esquema de manipulação genética que eu estava apenas começando a desenterrar. Edit. 1. Descobri que o Victor, meu ex, recebeu um depósito de R$100 mil na conta dele na manhã seguinte à festa. Ele me vendeu? Ou ele foi o doador forçado? Edit 2. O Dr. Maurício me chamou para uma viagem de negócios urgente para a Suíça. Ele quer que eu saia do país antes que o meu corpo comece a dar sinais óbvios. Edit 3. Encontrei uma câmera oculta no meu detector de fumaça hoje. Alguém está monitorando os meus batimentos cardíacos e a minha temperatura basal em tempo real. O prontuário fantasma e o preço do sangue antigo. Existem dívidas que não se pagam com juros bancários, mas com a continuidade de uma linhagem que nunca deveria ter existido. A sala do Dr. Maurício na sede da holding exalava o cheiro opressor de mogno e poder secular. Ele não me olhou quando entrei. Continuou assinando documentos com uma caneta de ouro que parecia uma adaga. Joguei o sapatinho de prata sobre a mesa dele. O som do metal batendo na madeira foi o único grito que me permiti dar. Ele parou, ajustou os óculos e finalmente me encarou com uma complacência que me deu mais medo do que um insulto. Vejo que o presente da suíte 402 chegou ao destino. Ele disse, a voz num barítono calmo que preenchia o ambiente. Sente-se, Amanda. Você está em um estado delicado. O estresse é ruim para o nosso investimento. Investimento? Eu sou um ser humano, Maurício. De quem é este filho? O que você fez comigo naquela noite? Minha voz falhou, mas eu mantive o olhar fixo no dele. O momento da virada forte não foi uma negação, mas a abertura de um cofre de parede atrás da sua cadeira. Ele retirou um prontuário amarelado, datado de 1996. Nele estava a assinatura do meu pai, um homem que morreu em desgraça financeira quando eu ainda era criança. O documento não era uma dívida de empréstimo, era um contrato de penhor biológico. Meu pai havia vendido a primazia uterina da sua linhagem, em troca do resgate de uma falência que, no fim, o matou de qualquer forma.
O seu pai era um homem visionário, mas azarado, o Dr. Maurício explicou, deslizando o prontuário para mim. Ele sabia que a genética da sua família carrega uma mutação rara de longevidade e resistência cognitiva. A minha linhagem, por outro lado, está morrendo de uma doença degenerativa que consome os nossos herdeiros antes dos 30 anos. Nós precisávamos de um hospedeiro compatível. O Victor não foi um erro. Ele foi selecionado por ser o portador do gene recessivo que precisávamos para ativar a mutação em você. O pânico tornou-se náusea. Victor, o homem em quem confiei, não era apenas um ex-namorado, era um selecionador. A festa na galeria foi o cenário para a coleta e o implante. Eles não usaram um homem, usaram uma combinação laboratorial de material genético do próprio Maurício, filtrado pela compatibilidade do Victor, e injetado em mim, enquanto eu estava em um transe induzido. Eu não estava grávida de um homem. Eu estava grávida de um projeto de engenharia social. A tensão psicológica atingiu o ápice quando o doutor Maurício se levantou e trancou a porta da sala. A viagem para a Suíça não é uma sugestão, Amanda. É o cumprimento da cláusula final. Você será monitorada na clínica de Genebra até o parto. Se você tentar fugir ou interromper a gestação, a herança da sua família, as terras que você ainda possui no interior e o nome do seu pai, serão arrastados para um escândalo de fraude que destruirá o que resta da sua sanidade. A parte 2 termina comigo saindo da sala sob a vigilância de 2 seguranças que eu nunca tinha visto antes. Ao entrar no elevador, o meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, com uma foto granulada da suíte 402 tirada por uma câmera de segurança. Na imagem, eu não estava sozinha ou com o Victor. Havia uma terceira pessoa, uma mulher, segurando a minha mão com uma ternura assustadora. Era a minha própria mãe, que eu achava estar internada em uma casa de repouso por causa do Alzheimer. A legenda dizia: ela não esqueceu. Ela apenas esperou o momento de te entregar. Edit 1. Descobri que a casa de repouso da minha mãe é financiada por uma offshore do Dr. Maurício. Ela nunca esteve doente. Ela estava sendo mantida como garantia. Edit 2. Victor me ligou chorando. Ele diz que foi ameaçado e que o depósito de R$100 mil foi para pagar a cirurgia da irmã dele. Ele quer me ajudar a fugir antes do voo para Genebra. Edit 3. O exame de sangue que fiz por fora revelou marcadores sintéticos. O feto está crescendo a uma velocidade 20% superior ao normal. Não é apenas humano. O DNA do Império e o sussurro do traidor arrependido. A traição tem um gosto metálico, como o sangue na boca após um soco. Mas a redenção de um traidor costuma ser ainda mais perigosa. Ela nos faz acreditar que existe um caminho de volta para o paraíso que eles mesmos incendiaram. O encontro foi marcado em um cinema abandonado na Zona Leste. Um esqueleto de concreto onde o cheiro de pipoca rançosa e mofo era o único público. Victor estava sentado na última fileira, escondido pelas sombras das poltronas rasgadas. Quando me aproximei, ele não se levantou. Parecia um homem esmagado pelo peso da própria consciência. O rosto dele, antes o epítome da confiança artística, estava marcado por uma barba por fazer e olheiras profundas. Amanda, você não deveria ter vindo, mas eu não podia deixar você entrar naquele avião para Genebra. Ele sussurrou, a voz falhando. Você me vendeu, Victor! Eu disparei, o ódio lutando contra o terror no meu peito. Você foi o doador, o cúmplice e o facilitador. O que resta para você dizer agora? O momento da virada forte não foi o pedido de desculpas, mas o tablet que ele deslizou em minha direção. Na tela, um vídeo de segurança da clínica de fertilidade mostrava o Dr. Maurício e a minha mãe. Mas ela não parecia uma paciente de Alzheimer. Ela estava de pé, revisando os gráficos de compatibilidade genética com uma autoridade que me gelou a espinha. Ela não era a garantia do Maurício. Ela era a arquiteta-chefe do projeto, o doutor. Maurício era apenas o braço financeiro de uma obsessão que a minha mãe alimentava há décadas. Restaurar a linhagem pura da nossa família, que ela acreditava ter sido manchada pela fraqueza do meu pai. O seu pai não morreu de desgraça financeira, Amanda, Victor disse, segurando a minha mão com uma força desesperada. Ele tentou parar o que ela estava fazendo com você desde que você era criança. Ele foi silenciado porque descobriu que o projeto não era apenas sobre longevidade. O feto que você carrega, ele é uma quimera. Material genético coletado de vestígios de DNA, de figuras históricas que a holding do Maurício vem saqueando em tumbas ao redor do mundo. Eles estão tentando criar o líder perfeito, usando o seu corpo como o único útero capaz de suportar a carga genética. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando luzes de lanternas varreram o saguão do cinema. O Dr. Maurício não esperou pelo voo. Ele rastreou o Victor. O som de passos pesados subindo as escadas de madeira ecoou como tiros. Eu tenho a chave de criptografia, Amanda,
Victor gritou, entregando-me um pendrive em forma de pingente. Isso prova que a clínica opera ilegalmente e que a sua mãe é a mente por trás de tudo. Fuja pelo duto de projeção. Eu vou distraí-los. A parte 3 termina comigo rastejando pelo duto estreito, ouvindo o som de uma briga violenta, e em seguida, um silêncio súbito seguido por um único disparo. Quando emergi no beco úmido atrás do cinema, olhei para o pingente na minha mão. O meu celular, que eu achava estar desligado, acendeu com uma chamada de vídeo. Era a minha mãe. O rosto dela estava sereno, enquadrado pelo luxo de uma suíte de hospital. "Amanda, querida", ela disse com um sorriso que nunca chegou aos olhos. O Victor era um componente descartável. Não se atrase para o aeroporto. O seu filho está começando a exigir mais ferro do que o seu sangue pode fornecer. Se você não vier por bem, o Maurício tem ordens para trazer apenas o útero. O resto de você é opcional. Edit 1. O pendrive contém fotos de outros experimentos que falharam. Os bebês nasceram com anomalias cognitivas severas, mas com uma força física absurda. Eu sou a versão 4.0. Edit. 2. Senti o primeiro movimento do feto. Não foi um chute suave. Foi uma pressão interna deliberada, como se algo estivesse tentando se comunicar através do meu sistema nervoso. Edit 3. O doutor. Maurício enviou uma mensagem. O Victor ainda está vivo, por enquanto. O preço da vida dele é o seu embarque imediato. O protocolo de fuga e o enclave dos dissidentes. A liberdade é um código que a minha família esqueceu de decifrar. Mas quando o seu próprio corpo se torna um laboratório de propriedade corporativa, o único refúgio é o caos planejado. O aeroporto de Congonhas estava lotado. Um mar de rostos apressados que servia como a camuflagem perfeita. Eu caminhava entre 2 assistentes do Dr. Maurício. Homens de terno cinza cujas mãos nunca saíam dos bolsos, onde o contorno de armas de choque era evidente. A minha mãe, através do visor do tablet de um deles, observava cada passo meu. Um olho eletrônico que não piscava. O plano era simples: embarcar no jato executivo da holding, cruzar o Atlântico e desaparecer nas montanhas suíças. Mas o Victor não morreu no cinema. Ele era a isca, e o pendrive que ele me deu não era apenas um arquivo de provas, era um transmissor de curto alcance. O momento da virada forte aconteceu no portão de embarque privativo. Um grupo de técnicos de manutenção vestindo macacões com o logotipo de uma empresa de telefonia bloqueou o nosso caminho para uma inspeção de rotina nos detectores de metal. No meio da confusão de fios e equipamentos, um deles esbarrou em mim. Senti uma picada rápida no braço, um inibidor de rastreio subcutâneo e um sussurro no meu ouvido. Protocolo Quimera. Siga o rastro de fumaça. Em segundos, o sistema de supressão de incêndio do terminal foi acionado. Uma névoa branca e densa engoliu o corredor. Aproveitei o pânico dos guardas e me joguei por uma porta de serviço entreaberta. Fui puxada para dentro de uma van de entregas que acelerou antes mesmo de eu fechar a porta. Lá dentro, o cenário era um contraste brutal com o luxo do Maurício. Servidores improvisados, telas exibindo códigos de DNA em cascata e 3 jovens cujas tatuagens eram circuitos integrados. Eles eram o Nexus, um grupo de biohackers que vinha monitorando as experiências ilegais da holding há anos. "O seu feto não está apenas crescendo, Amanda", disse o líder do grupo, um homem de cabelos platinados chamado Léo. "Ele está tentando se conectar ao seu córtex pré-frontal. As anomalias que o Victor mencionou? Elas não são defeitos físicos. São tentativas de interface neural. O Dr. Maurício e a sua mãe não estão criando um herdeiro. Eles estão criando um servidor biológico humano. O seu filho é o primeiro processador vivo de computação quântica." A tensão psicológica atingiu o ápice quando Léo me mostrou o monitor. Os meus próprios sinais vitais estavam sendo transmitidos por um canal que eu não reconhecia. O feto estava enviando dados. Ele estava hackeando o meu sistema endócrino para produzir dopamina e oxitocina sempre que eu pensava em desistir, forçando um vínculo materno químico para garantir a sua própria sobrevivência. Eu não era apenas o útero. Eu era a bateria e o firewall dele. A parte 4 termina com a van parando em um galpão isolado na Serra da Cantareira. O Nexus preparou uma mesa de cirurgia improvisada. Podemos remover o implante neural antes que ele termine de se fundir à sua coluna, Léo disse, segurando um bisturi laser. Mas o feto não sobreviverá. E o Dr. Maurício já bloqueou todas as estradas. Se não fizermos isso agora, em 2 horas você não será mais dona dos seus próprios pensamentos. Do lado de fora, o som de helicópteros da holding começou a ecoar entre as árvores. Olhei para a minha barriga, sentindo uma pulsação rítmica, quase inteligente. Uma mensagem apareceu no monitor do Nexus, enviada de dentro do meu próprio corpo, usando o meu ID de rede. "Mãe, não deixe que eles nos desliguem. Eu posso salvá-la." Edit. 1.
O Nexus descobri que a minha mãe já passou por esse processo antes. Eu tenho uma irmã 0, que está em coma vegetativo servindo de servidor central em Genebra. Edith 2. O Victor conseguiu escapar do cinema, mas ele está sendo mantido como backup genético, caso o meu experimento falhe. Ele é a única moeda de troca que o Maurício ainda tem. Edith 3. Senti uma descarga de adrenalina pura percorrer as minhas veias, mas não fui eu quem a produziu. O feto está assumindo o controle do meu sistema de luta ou fuga. Veredito do sangue quântico e o despertar da rede. O livre-arbítrio é a última fronteira da biologia, mas quando o seu próprio filho começa a reescrever o seu código genético, a liberdade deixa de ser um direito e passa a ser uma simulação. O galpão na cantareira tremia com a vibração das pás dos helicópteros do Dr. Maurício, que agora circulavam como abutres mecânicos sobre o telhado de zinco. Léo segurava o bisturi laser, o suor escorrendo pelo seu rosto marcado por cicatrizes digitais. A tela do monitor piscava com a mensagem enviada de dentro das minhas próprias sinapses. Mãe, eu posso salvá-la. O dilema não era mais entre a maternidade e a ciência. Era entre ser a última humana da minha linhagem ou a primeira hospedeira de uma nova espécie. Amanda, se eu não fizer o corte agora, a fusão neural será irreversível. Léo gritou, a voz quase sumindo sob o barulho do cerco. O momento da virada forte não foi a cirurgia, mas o gesto de eu afastar a mão dele. Senti uma descarga elétrica percorrer a minha coluna, uma sensação de clareza absoluta que inundou o meu cérebro. O feto não estava apenas pedindo para viver, ele estava me entregando as chaves do reino. Fechei os olhos e, pela primeira vez, vi a rede de dados que cercava o galpão, os sinais de rádio dos seguranças, a telemetria dos helicópteros e a frequência criptografada da suíte da minha mãe em Genebra. Eu não precisava de um computador. Eu era o computador. Não corte, eu disse. A minha voz agora carregando uma ressonância que fez todos os técnicos do Nexus recuarem. Eles acham que criaram um servidor, mas eles criaram um deus. Com um simples pensamento, acionei um pulso eletromagnético que fritou os sistemas de navegação dos helicópteros lá fora, forçando-os a pousar de emergência na mata densa. Em seguida, invadi o sistema de Genebra. Na tela do galpão, o rosto da minha mãe mudou de triunfo para um horror puro. Eu deletei, em segundos, toda a fortuna da holding, as patentes genéticas e o histórico médico que me prendia a eles. Eu não fugi da dívida. Eu apaguei o credor. O confronto final foi silencioso e devastador. O doutor, Maurício, ao entrar no galpão com a sua equipe de contenção, encontrou-me de pé, cercada por uma aura de estática azulada. Ele não viu a grávida vulnerável. Ele viu o erro de cálculo definitivo. O feto assumiu o controle do sistema de segurança do galpão, trancando as saídas e emitindo um som de alta frequência que incapacitou todos os invasores. A parte 5 termina comigo caminhando para fora do galpão, deixando o Nexus e os restos da holding para trás. Victor foi libertado pelo comando que enviei à clínica antes de apagar os servidores. O veredito final não veio de um juiz ou de um laboratório. Veio da quietude da floresta ao amanhecer. Eu ainda estou grávida, mas o meu corpo agora funciona em uma harmonia perfeita e assustadora. Eu não sei o que nascerá daqui a 4 meses, mas sei que o mundo que ele encontrará não pertencerá mais a homens como o Maurício, ou a mulheres como a minha mãe. Olhei para o horizonte e senti um chute. Desta vez foi suave. Uma confirmação. Eu sou a mãe do futuro, e o futuro acaba de ser reiniciado. Edith 1. Minha mãe tentou me rastrear uma última vez, mas eu mudei a frequência do meu DNA. Para o mundo digital, eu e o meu filho agora somos apenas ruído branco. Edith 2. Victor me enviou uma mensagem de um lugar seguro. Ele diz que ainda me ama, mas que tem medo do que eu me tornei. Eu também tenho. Edith 3. O Nexus tornou-se o meu braço de segurança. Eles não me veem como uma líder, mas como um oráculo. A computação quântica biológica é a nossa nova religião.